Boa noite, me chamo Maria e contarei aqui um dos fatos mais impressionantes que já ocorreu na minha vida. E apesar de ser um caso surpreendente, eu acredito que outras pessoas também já passaram pela mesma situação. Bem, eu sempre morei em Uberlândia, até que depois de concluir o curso de Direito, eu resolvi prestar concursos públicos. Passei em 3 estados diferentes, sendo Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. Por conveniência salarial, eu escolhi vir para o estado do Mato Grosso. E no começo era tudo alegria. Morava em Cuiabá, tinha lazer, cultura, um aeroporto que me permitia ir para a minha cidade, principalmente nos feriados. Até que, devido à maldita Copa do Mundo de 2014, em que Mato Grosso sediou 4 jogos, eu fui transferida para a região de fronteira, para ajudar no combate ao tráfico de drogas e desmatamento ilegal. Pois bem, a Copa acabou e o meu trabalho foi bem reconhecido. E então me convidaram para permanecer naquela cidade, que mesmo pela distância e insalubridade eu acabei aceitando. A cidade chama-se Jurema e fica no norte do Mato Grosso, praticamente dentro da Amazônia. E só para chegar a Cuiabá, partindo de lá, são 950 quilômetros. Bem, por lá fui ficando, a depressão foi batendo, a vida passando e o salário já não era algo tão atraente mais. Em meio a tanto marasmo, pedi 3 dias de folga para o meu chefe e fui simplesmente ao Festival Tomorrowland, edição de 2015, de 1 a 3 de maio, e acabei ficando uma semana. Foi o melhor fim de semana que eu tive em anos. Fui de carro até Cuiabá, que dava 950 quilômetros, sendo que 350 quilômetros era por estrada de terra que cortava a selva amazônica. 12 horas de viagem depois, eu cheguei a tempo no aeroporto de Cuiabá e peguei um voo até São Paulo. E no dia do evento eu parti para Itu. Enfim, o evento acabou, eu curti pacas com os melhores DJs do mundo, porém eu tive que voltar para a realidade depois. Chegando ao aeroporto de Cuiabá, por volta das 13 horas, eu resolvi pegar a estrada de volta para a cidade onde trabalhava. E por 600 quilômetros, a estrada é boa de asfalto e em alguns locais movimentada, principalmente de caminhões, pois o Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo. Resolvi parar e descansar em uma cidade de nome Brasnorte, que fica a 550 quilômetros de Cuiabá. Porém, como eu estava ansiosa para retornar, já que o meu chefe estava exigindo que eu voltasse, eu resolvi sair de Brasnorte já tarde da noite. Com sorte, eu chegaria em Jurema até o final da manhã do dia seguinte. E assim eu fui. Estava em minha caminhonete S10 branca, que já não tenho mais, e consegui chegar em Juína, cidade no noroeste do Mato Grosso, a última cidade até onde chega o asfalto, onde o meu chefe se estabelece. Resolvi parar por lá, falar com ele e justificar a ausência. E quando dei por mim, já era por volta de 3:30 da tarde. E uma forte chuva armava naquele momento. Abasteci o carro e segui, pois ainda faltava 350 quilômetros até a minha cidade de destino. Porém,
Este percurso é o pior possível e inimaginável, sendo praticamente a Transamazônica com estrada de terra mal conservada e deserta. E para piorar, começou a chover torrencialmente. Foi então que já tarde da noite, umas 23 horas, e eu não estava nem na metade do caminho até Jurema. E a minha caminhonete atolou na estrada. E tal estrada, além de ser péssima, já se encontra dentro da Amazônia Legal. Então, existem árvores com florestas densas dos dois lados da estrada e sem acostamento. E mesmo durante o dia, essa estrada é escura e quase deserta por causa da altura das árvores e alguns perigos como colisões com animais silvestres ou ataques de índios. E como eu estava voltando de um final de semana espetacular, eu só queria chegar em casa. Então eu pensei, poxa, depois de tanta diversão, ficar atolada por alguns minutos tá valendo. Dos males o menor. Contudo, passaram-se horas, e o meu carro continuava atolado e a chuva havia se intensificado. O vento batia nas árvores enormes e produzia um uivo quase que sobrenatural. Então, com o farol baixo ligado, eu vi uma mulher à distância caminhando pela estrada, na chuva, vindo em minha direção. Eu logo pensei, ela pode ser a minha salvação ou a minha perdição, mas não tinha escolha. Precisava chegar na delegacia para não ter o ponto cortado. E apesar da situação do local, era uma mulher lindíssima, morena de longos cabelos lisos e sedosos, e uma beleza incomparável. E quando a moça se aproximou, eu a chamei respeitosamente e perguntei: "Moça, a senhora mora por aqui?" "Sim, moro perto de Jurema." "Jurema? Eu estou indo para lá, mas com esse carro atolado eu não posso fazer muita coisa. E o meu celular também não funciona aqui." Então, a moça, gentilmente, com uma voz delicada, disse: "Estou indo para o sítio do meu irmão, que fica a apenas 1,5 km daqui. Vamos, me acompanhe. Lá você pode usar o telefone e comer alguma coisa." Cada palavra da boca daquela mulher era seduzente. E eu confesso que em toda a minha vida eu nunca tive atração por mulheres. Mas eu já estava tão apaixonada por ela que não deixava de olhar para a sua camisa branca e molhada que mostrava os seus seios. E tudo que eu mais queria era ficar com ela dentro da minha caminhonete. Mas neste momento, uma voz veio na minha cabeça como me fazendo despertar daquele transe. Então, mesmo com muito desejo por aquela moça, eu mantive a minha postura de profissional e disse: "Olha, por favor, ligue na delegacia em Jurema, ou na PM mesmo, e peça que o investigador de plantão Daniel para vir ao meu encontro com a viatura." O carro dele era adaptado para aquela região. Afinal, trabalhávamos no meio da selva praticamente. A moça insistia que eu fosse com ela, e isso despertou meu sentido, e logo eu comecei a achar que se tratava realmente de uma armadilha. Em seguida, ela investiu novamente com a sua voz sedutora, mas eu me mantive firme. Então, ela se aproximou da caminhonete, segurou a minha mão e tentou me beijar, mas dei a ordem para ela se afastar. Ela, muito furiosa, tentou entrar no carro, mas saquei a minha arma e me identifiquei como policial e mandei que ela se afastasse.
Ela então fez uma cara de ódio e em seguida rosnou para mim, exibindo 2 caninos como de vampiro. E eu confesso que aquilo me assustou muito. Coloquei o farol do carro no alto, bem na cara daquela moça. Ela colocou o braço na frente dos olhos e foi se afastando. De repente, aquela moça sumiu diante da luz que iluminava a chuva forte, e o vento balançava as árvores e arbustos. Passados menos de 2 minutos, eu comecei a ouvir um forte chocalho como de cascavel. Mas o barulho era muito alto e parecia vir da mata. E o que presenciei a seguir me apavora até os dias de hoje. Aquela moça reapareceu na lateral do mato, a uns 20 metros do carro. Porém, só dava para ver a metade do seu corpo, que balançava com um movimento contínuo da esquerda para a direita, se repetindo sem parar. O mesmo movimento que faz um metrônomo. Olhando mais atentamente, eu reparei que ela estava sem a camisa branca, e a sua pele se tornara escamas, e até mesmo em seu rosto tinha escamas amarronzadas e esverdeadas, como de um lagarto. Os seus olhos eram amarelados como de um animal. Ela foi saindo rastejando de dentro do mato, e eu pude ver que da cintura para baixo ela era totalmente uma serpente. Mas não uma serpente pequena. Aquilo, no mínimo, deveria ter uns 7 metros. Era grossa e imensa, como uma sucuri. A criatura possuía uma velocidade incrível. E ali, o tempo todo tentava me assustar, cruzando de um lado para o outro na estrada, entrando no mato e se aproximando cada vez mais do carro onde eu estava. Peguei a minha arma e comecei a disparar na direção de onde vinham os barulhos no mato. Foram 4 tiros, até que aquilo parou de vir na minha direção e eu presenciei aquela cobra gigantesca se afastando para longe pelo mato. E como estava escuro e chovendo, eu não me atrevi a sair do carro. Fiquei ali apenas esperando por ajuda. Tive a ideia de trocar de chip, pois talvez poderia ter sinal da Vivo. Então, removi o meu chip da Claro e coloquei o da Vivo. Bem, deu um pontinho de sinal que às vezes sumia, mas consegui mandar um SMS para o meu amigo pedindo por socorro, pois a internet era impossível de conectar naquele local. 2 horas depois, talvez menos, chega o meu colega com a L200 para me resgatar. Ele me perguntou o porquê que eu estava chorando. Então, eu contei a ele tudo o que havia acontecido comigo. Ele ouviu toda a minha história e ficou calado. E em seguida, disse que tínhamos um homicídio para resolver. Tudo indicava que a vítima havia morrido mais cedo, e o assassino deveria estar por aí. Já passava das 2 da manhã quando chegamos na delegacia, e eu fui descansar. Às 6h30 da manhã eu já estava de pé. Chamei a equipe de investigação e disse para irmos até o IML pegar informações da vítima. Chegando no IML, solicitamos ao legista que nos fornecesse o laudo pericial que atestava a causa da morte. Mas segundo a autópsia, ele foi vítima de ataque de sucuri e não assassinato, pois todos os ossos do seu corpo estavam esmagados, como fazem as sucuris. Mas o mais estranho é que a sucuri só arrancou e comeu a cabeça do homem.
em seguida deixando seu corpo já sem vida ali, naquela região. O corpo estava sem as roupas íntimas, e tudo indicava que o mesmo morreu enquanto tinha relações sexuais, pois o seu pênis estava úmido com ácido úrico, ureia e outras substâncias que se encontram naquele lugar da mulher. O meu sangue gelou. Eu já não tinha mais dúvidas que aquela mulher cobra havia matado um homem. Ela o seduziu durante o ato sexual e o matou. Mas uma coisa que não se encaixava era o porquê que ela só comeu a cabeça. Acho que isso vai permanecer um mistério. Pedi para ir embora e colocar a mente no lugar. O meu amigo me olhava espantado, pois o depoimento que eu dei naquele dia da tempestade batia com a coisa que provavelmente havia matado aquele homem. Depois disso, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Pedi transferência e evito dirigir à noite desde então. E será que aquela criatura ainda caminha por aquelas estradas barrentas, escuras e cobertas de matas, procurando por novas vítimas? Depois desse dia, várias pessoas afirmam ver a mulher sucuri vagando por aquelas matas. Ela já foi vista várias vezes em cima das árvores e até conversa com as pessoas que passam por lá. Os índios nativos da região diz que ela não ataca a pessoa se não tiver relações sexuais com a vítima antes. Então, assim como os personagens do folclore, a Yara e o Boto, a mulher cobra hipnotiza as suas vítimas, as seduzindo e as mata durante o ato sexual. Bem, este é o meu relato, mas não acaba aqui. Moro em Cuiabá, mas sempre penso naquela criatura cobra. E comentei este fato para um amigo que é homossexual. Ele disse que se isso for verdade, ele não seria morto pela criatura, pois mulher para ele é só amizade, pois ele tem horror das partes íntimas femininas. Mas se fosse o homem cobra, com certeza ele já estaria morto e feliz há muito tempo. As investigações policiais foram até os nativos indígenas da região para perguntarem se eles viram algo de suspeito. E o chefe da tribo, assim como outros índios, confirmaram que foi a mulher cobra que fez daquele homem a sua vítima. E também contaram histórias incríveis sobre esse ser para os policiais, que eu trarei em outro relato. Mas infelizmente, nada disso consta no inquérito oficial. E o caso, depois de não solucionado, foi protocolado como morte por asfixia e estrangulamento por uma sucuri. Boa noite. Olá, me chamo Rosana. E o relato que eu vou contar agora, eu escutei por inúmeras vezes, há muito tempo atrás. Escutei pelo meu pai contando para a família. E é mais uma daquelas histórias que acontecem antigamente, e que jamais serão esquecidas, e os mistérios jamais revelados. O meu pai e a sua família moravam em Belo Monte, no Pará, nas margens do rio Xingu, que divide o Pará e o Amazonas. Na época em que o meu pai era menino, lá nos anos 70, o meu avô costumava deixá-los em casa à tardinha e saía para pescar. Conta o meu pai que em uma sexta-feira à noite, época de quaresma, era quase 23 horas. Então meu avô chegou em casa aos berros e muito pálido. O meu pai
ainda estava acordado, pois sempre esperava o meu avô chegar para o ajudar a guardar os peixes. Mas naquela noite, o meu avô não trouxe um peixe sequer. Ele entrou em casa, sentou e começou a falar para o meu pai e os seus 5 irmãos o que havia acontecido. E foi o seguinte: peguei a minha canoa e fui para o rio. Desci o barranco, coloquei a minha canoa na água e deixei a correnteza fraca me levar até a metade do rio. Fiquei ali parado muito tempo e nada de peixe. Então começou a escurecer. Senti uma batida na parte de baixo da canoa, mas não dei importância, porque nesse rio tem muitos galhos presos e soltos embaixo da água. Mas as batidas aumentaram. Tentei olhar na água, mas no escuro muito pouco enxerguei. E logo percebi que passava por debaixo do barco uma enorme sucuri. Mas a bicha era grande mesmo. E quem é dessa região sabe do que estou falando. A sucuri ia passando e parecia não terminar de passar por debaixo da canoa. E ela deveria ter no mínimo de 6 a 7 metros de comprimento. E como estava escuro, eu não consegui ver a cabeça e nem o final da cobra. Mas ela foi submergindo até desaparecer nas águas do Xingu. A cobra era tão grossa que parecia um tronco de seringueira. Fiquei tão assustado que procurei não fazer nenhum movimento para a cobra não me perceber, pois se ela estivesse com fome, poderia até mesmo tentar virar a canoa. E até achei que era isso que ela estivesse tentando fazer, pois as cobras veem as pessoas pelo calor que elas emitem. Bem, eu fiquei sentado quieto, e já havia se passado uns 3 minutos desde que a cobra desapareceu. E foi aí quando algo então subiu na canoa. Era uma moça, uma mulher, e ela estava toda molhada, mas se mantinha bonita. E também estava totalmente nua. E quando acendi o lampião, eu pude ver como seu corpo era jovem, lindo e perfeito. Eu sabia que não era coisa deste mundo, mas tudo o que eu menos queria naquele momento era demonstrar medo. Então eu disse: moça, é perigoso ficar nesse rio essa hora. Acabou de passar uma sucuri bem grande agora há pouco. Ela subiu na canoa e disse rindo: eu não tenho medo de cobras, mas eu percebi que você tem. Mas não se assuste, eu apenas quero atravessar o rio. Não sei de onde tirei forças para remar, mas permaneci em silêncio até chegar no outro lado do rio. A travessia levaria cerca de uns 5 minutos para chegar até lá. A moça era muito linda, e como estava nua, ela começou a acariciar suas partes íntimas. E eu fiquei em uma mistura de tesão e medo, mas me encantei tanto pela moça que só resisti por 3 motivos. O primeiro, que sou casado. Segundo, a moça tinha idade para ser a minha filha. E terceiro, eu sabia que ela não era coisa deste mundo. Mas o encanto que eu senti pela moça foi tanto que eu sabia que estava numa espécie de transe. Mas ainda assim, eu não podia fazer nada. E também sabia que bastasse apenas um pensamento malicioso passar pela minha cabeça, e eu não resistiria. Teria me atirado como isca para a jovem. Assim que chegamos do outro lado da margem, ela perguntou se eu não queria acompanhá-la. E por mais que todos os meus sentidos dissessem que sim, que eu queria, eu consegui falar bem trêmulo que não. E a minha sorte foi que ela não insistiu que eu a acompanhasse,
pois se ela pedisse novamente, provavelmente eu iria. Fiquei ali da canoa, observando ela se afastar. Então, logo me veio um pensamento. Acho que essa jovem não é assombração não, porque se fosse, ela já teria me feito algum mal. Então, foquei o lampião na direção da jovem para chamá-la para conversar um pouco. Mas o que vi, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. A moça parou de andar, se ajoelhou na areia a uns 40 metros da canoa, e ela estava de costas para mim. Bem, eu não sei como, mas quando me dei conta, as pernas daquela mulher se transformavam em uma cauda de serpente, que se estendia e se juntava com a sua cintura, e assim ia subindo até abaixo dos seus seios. Ela emitia um som agoniante, e então começou a rolar na areia, assim como fazem as serpentes que estão em confronto com outras serpentes. Ela parou de girar e já se levantou olhando para mim. Porém, já não era mais a mulher. Era literalmente a sucuri que eu vi minutos atrás no rio. A única diferença é que dos seios para cima ela ainda era mulher e também possuía os seus 2 braços. Porém, acima do antebraço saía um tipo de esporão e algo que lembrava nadadeiras. A pele do seu rosto se tornou um marrom esbranquiçado e era muito esquisito. O medo foi tanto que eu nem prestei muito atenção nos detalhes. Mas eu vi aquela coisa se virando na minha direção e assim colocando a sua língua enorme para fora. A ponta da sua cauda balançava e fazia um som de chocalho. Eu meti o remo na terra do raso do rio e fui fazendo o caminho de volta com a canoa. E sem tirar os olhos daquilo, eu fui me afastando até não ver mais a criatura. E só via os seus olhos amarelos que refletiam ao longe com a pouca claridade da lua. Conta ao meu pai ainda que o meu avô voltou para casa aquela noite apavorado e nunca mais ele foi pescar no rio à noite, ainda mais em época de quaresma. Bem, o povo de lá tem uma boa explicação para o que aconteceu. Dizem os índios que a cobra grande tem a princípio a forma de uma sucuri ou de uma jiboia comum, e com o tempo ela adquire grande volume, abandona a floresta e vai para o rio. Os índios a chamam de boiuna, e ela habita a parte mais funda do rio, e assim aparecendo vez ou outra pela superfície. Ela é descrita pelos indígenas como tendo de 20 a 45 metros de comprimento. Porém, os índios não a matam, porque acreditam que ela é filha das estrelas e, coincidentemente, da constelação de Serpentário, que, assim como o nome já diz, tem a forma de uma serpente. Essa cobra é responsável pela boa colheita indígena, e se eles a matarem, eles terão as suas colheitas amaldiçoadas. Bem, eu resolvi ir um pouco mais fundo, pois além de acreditar na história do meu pai que se passou com o meu avô, eu também sei que toda lenda tem um fundo de verdade, e também porque sou bastante curioso. E daí eu fiz algumas pesquisas a fundo e descobri que essa cobra nada mais era que uma quimera dos tempos pré-diluviano. Bem, eu vou fazer uma breve explicação com os registros históricos e arqueológicos. Muitos sabem que nos tempos bíblicos de Noé, os anjos se materializavam na terra
e assumiam corpos humanos para cuidar das pessoas e as orientarem sobre o que tinham que fazer ou não. Porém, esses anjos citados por Enoque como as sentinelas começaram a despertar desejos mundanos devido aos seus corpos carnais. Então passaram a terem relações sexuais não só com as mulheres terrenas, mas também com homens e animais. Visto que por mais que um anjo tenha aparência masculina, a sua essência em si não tem sexo. Então para eles, prazer era prazer, seja com homem, mulher ou animal. O resultado disso foram mulheres grávidas que deram à luz aos Nefilins, citado no livro de Gênesis e no livro de Enoque. Já o cruzamento desses anjos com os animais resultavam em quimeras, e devido a isso, o mundo pré-diluviano era dominado por gigantes colossais, que segundo Enoque poderia atingir até 150 metros de altura, e animais gigantescos também. E esses eram conhecidos como quimeras, e também eram adorados como deuses. Por isso, em vários hieroglifos egípcios, sumérios, assírios e babilônicos, os desenhos nessas pedras sempre retratam a figura de um deus metade homem e metade animal. Os gigantes pré-diluvianos eram amigáveis com os seres humanos no início, porém os ensinaram conhecimento proibidos, como coisas que estavam além de suas épocas, como astronomia, agricultura, matemática e muitas outras tecnologias avançadas que hoje em dia chamamos de magia. Esses gigantes se alimentavam de árvores de silício, que eram árvores gigantescas feitas de silício, assim como o nome já diz. E quando o alimento começou a faltar, esses gigantes conhecidos como Nefilins passaram a se alimentarem de animais. E quando os animais começaram a faltar, eles começaram a se alimentarem de seres humanos. E devido a isso, Deus enviou o dilúvio para aniquilar toda a raça de seres híbridos. Porém, de alguma maneira, o gene dos gigantes sobreviveu, pois depois do dilúvio ainda existiu vários e vários gigantes. E o Golias da Bíblia era um exemplo desses gigantes. Porém, ele era muito menor que os colossais pré-diluviano. Bem, e o que isso tem a ver com a lenda indígena da mulher cobra? Como eu disse, de alguma forma, o gene desses gigantes sobreviveu tanto em pessoas como em alguns animais da arca. E não existe só um relato de gigantes ou animais gigantes contado pelos indígenas. Porém, existem milhares, inclusive relatos de gigantes contados por tribos amazônicas que são os mesmos contados por tribos americanas, sendo que uma tribo nunca sequer soube da existência da outra. Então, como essas histórias podem se coincidir tanto, o mito do lobisomem não é originário do Brasil. Mas como as tribos indígenas brasileiras conheciam todas as características do lobisomem, mesmo sem ter contato nenhum com a cultura de outros países, fica aí a dúvida para vocês raciocinarem e entenderem que nesse mundo existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. O ser humano tem o hábito de acreditar no que se diz ser oficial, mas nem sempre o que é oficial é a verdade, pois se uma pessoa morre por um ataque de um animal jamais visto, a perícia conclui que a morte foi por um animal conhecido, como onça, cobra, etc.
Bem, essa é a versão oficial. Mas é a verdade? Os portugueses levaram a fama de terem descoberto o Brasil. E essa é a versão oficial da história. Mas é a verdade? Pois todos nós sabemos que quando eles chegaram no Brasil, os índios já se encontravam aqui. Então, a versão oficial é uma mentira. Bem, mas e se eu falar que antes dos índios, os fenícios estiveram aqui no Brasil? Vocês podem até achar que eu estou brincando. Mas e se eu for mais a fundo ainda e disser que os cananeus de Canaã, lá dos tempos de Moisés, estiveram aqui no Brasil? Vocês vão me chamar de louca. Mas talvez muitos não saibam que os fenícios eram como os gregos chamavam os cananeus de Canaã. E o que muitos não sabem é que na Pedra da Gávea, que fica no Rio de Janeiro, tem escritas fenícias, datada do ano 800 a.C. Inclusive, nos anos 30, o mar em volta da área da Pedra da Gávea foi vasculhado por mergulhadores da Marinha Brasileira, para tentar acharem algum vestígio que, de fato, os fenícios estiveram ali. E para a surpresa de todos, os mergulhadores encontraram vasos de cerâmicas fenícios, datados do ano 800 a.C. Mas, infelizmente, o Brasil optou por continuar com a versão oficial da história, que os portugueses descobriram o Brasil descoberto há séculos. A Marinha tomou posse desses vasos de cerâmica fenícios, e os mesmos nunca vieram a público, e estão sob a posse da Marinha desde 1930. Bem, eu vou ficando por aqui, e desculpem pelo relato ter saído um pouco fora da abordagem principal. É que recentemente eu descobri esse canal maravilhoso, e não poderia deixar de desabafar toda a verdade para vocês que têm a mente aberta. E eu acrescento ainda mais: lobisomens, cane, albino, descobre, homens de preto, mulher cobra, homem cobra, é tudo real. Mas depois eu trarei outras descobertas que fiz a respeito desses assuntos. Boa noite. Olá, o meu nome é Igor e tenho 14 anos e moro na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E o que vou relatar aqui aconteceu em 2018, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu sempre fui um cara apaixonado por pescaria, roça e essas coisas do interior. O meu sonho era pescar um peixe muito grande. E para minha sorte, naquele dia, o meu avô sugeriu irmos passar 3 semanas na fazenda do primo dele. E eu logo perguntei: "Ó avô, nessa fazenda tem lago? E tem algum rio ou riacho por perto?" E ele logo respondeu: "Tem um rio muito grande que até parece com uma lagoa enorme." Eu, no mesmo instante, fiquei super empolgado, porque finalmente eu poderia realizar o sonho de ter caçado um peixe enorme. E depois de uma semana, quando as minhas férias chegaram, eu logo arrumei as minhas coisas, e quando foi 7h30 da noite, eu dormi, porque eu queria acordar bem cedo. E no outro dia, fomos até a fazenda do primo do meu avô. E chegando lá, eu percebo que o lugar é bastante afastado da cidade.
E logo me veio ao pensamento que não poderia existir coisa melhor que um campo aberto e ventilado. E depois eu fui falar com o primo do meu avô e eu perguntei aonde era essa tal lagoa. Bem, ele me mostrou onde ficava e então eu fui até lá. Bem, eu nunca vi um rio tão grande quanto aquele. E daí eu percebi que tinha muitos peixes de diferentes tamanhos. E no local que eu estava, tinha um pescador precisando de ajuda. Ele estava tentando pegar uma fruta que tinha num pé de árvore ali perto. E eu gritei: "Calma, senhor, eu pego." Daí eu subi na árvore e peguei a fruta para ele. Ele me agradeceu e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que só estava admirando a lagoa e que de noite eu iria pescar sozinho. Ele olhou desconfiado e disse: "Garoto, como você me ajudou, eu vou te dar um conselho. Se você vê um navio grande, saia da água o mais rápido possível." Eu, muito espantado, perguntei: "Por quê?" "Bem, segundo os indígenas que aqui habitavam, existe uma cobra gigante por aqui." Eu não acreditei e disse: "Senhor, eu tenho muita firmeza. Uma simples sucuri é derrotada com um simples bater de remo." Ele disse: "Ok, garoto, mas não ignore o meu conselho." Eu disse que não ia. E por volta de umas 11h50 da noite, eu peguei a vara de pescar e fui até lá. Só que antes, eu tinha estacionado o barco perto do rio. E chegando lá, eu subi no barco e fui pescar os meus peixes. Até que eu botei a isca no anzol e logo botei-a na água. E passou um tempo e eu pesquei o meu primeiro peixe. E em seguida mais um e depois outro. E assim foi. Até que eu consegui pescar uma traíra. Bem, eu fiquei super empolgado, pois tinha realizado o meu sonho de pescar um peixe enorme. Eu a coloquei na minha rede de pesca junto com os outros peixes e depois disso continuei a pescar. E foi aí que tudo ficou em silêncio. As árvores pararam de se mexer com o vento e o vento parou de soprar. E tudo ficou super quieto. E foi aí que de longe eu avistei um navio enorme navegando. E antes que eu pudesse dar um sinal, eu lembrei o que o velho pescador me disse. Então eu saí bem devagarinho, até que chegou um momento que esse navio sumiu do nada. E eu não entendi. Mas quando eu ia botar o barco para terra firme, eu avisto uma coisa vindo bem rápido na água. Eu logo achei que era uma anaconda e preparei o remo. Porém, se tratava de algo muito maior. E logo aquela coisa dentro da água parou na minha frente. E foi aí que foi se levantando alguma coisa da água. E quando aquilo saiu, eu não estava acreditando no que os meus olhos estavam vendo. Era uma serpente gigantesca que estava me observando. Mas não era uma serpente normal, pois aquilo era muito mais musculosa e muito mais gigantesca. Ela estava me observando com uma cara de ódio e eu logo fiquei desesperado. Então eu tive uma ideia. Bem, e levando em consideração que eu não queria fazer isso, mas eu pulei no rio e nadei o mais rápido que consegui. Mas aquela cobra nadou atrás de mim.
mas logo que cheguei em terra firme, saí correndo desesperado. E aquela cobra ficou presa entre duas árvores. E eu nem fiquei perdendo tempo, continuei correndo. E quando eu estava a uma distância considerável daquela criatura, eu comecei a refletir que nunca, em toda a minha vida, eu tive uma ideia tão besta e idiota. Pois lembrei que eu tinha uma luneta no meu bolso. Então a peguei e comecei a ver a cobra, pois a criatura ainda estava presa. Até que chegou o momento em que a cobra quebrou as duas árvores e veio muito rápido. Eu logo me escondi nos arbustos altos e consegui observar a cobra. Estava vendo se ela conseguia me encontrar, mas para minha sorte, ela não conseguiu e saiu deixando um rastro de destruição. Eu esperei um pouco e saí correndo o mais rápido possível. E chegando em casa, a minha avó foi logo perguntando: "Por que você demorou tanto?" Eu expliquei toda a história e ela ficou muito aterrorizada, e o meu avô também. Mas para acalmar o ambiente, eu disse que tinha pescado uma traíra. E completei dizendo que mesmo tendo perdido os meus peixes e o meu barco, eu tinha completado o meu objetivo, que era o meu sonho de pescar um peixe enorme. Bem, depois fomos embora dali, mas eu fiquei pensando naquele acontecimento e pensei comigo mesmo: aquela aventura foi das boas, e mesmo quase tendo custado a minha vida, até hoje eu não sei o que aconteceu com aquela cobra gigantesca, mas presumo que ela esteja seguindo a sua vida de cobra gigante. E até hoje essa história me marca. E fico feliz se você tiver o prazer de compartilhar a minha história. Boa noite. Olá, o meu nome é Igor e moro na cidade de Natal, no bairro Potengui. E o que vou relatar aqui aconteceu em 2019, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sempre fui um rapaz apaixonado por roça e gostava muito de sonhar que morava no meio do mato sozinho. Um dia, o meu avô disse que iríamos fazer uma viagem à Serra de São Bento. Na mesma hora, eu fiquei super empolgado, pois o lugar que a gente ia era muito isolado e tinha muito mato ao redor. Então, uma semana depois, nós fomos viajar. E chegando lá, me impressionei com a fazenda, pois tinha criação de gado, de cabra, de suínos, de galinhas, etc. Bem, certo dia eu estava conversando com um primo do meu avô, e ele disse que tinha uma lagoa grande por dentro dos matos, e se eu quisesse, eu poderia ir pescar nas noites de quinta, que segundo ele, era o dia que mais tinha concentração de peixes. E como já era quarta-feira, no dia seguinte eu poderia ir até essa lagoa pescar. Então no outro dia, quando era 11h55 da noite, eu peguei a minha vara de pescar e fui pegar uns peixes. Mas antes de eu sair, o primo do meu avô disse: "Ei, meu filho, só digo uma coisa.
Se você vê uma luz no chão indo até você, suba em cima de uma árvore. Bem, eu achei estranho e não dei ouvidos. E então, completei com a seguinte frase. De novo? A única coisa espantosa vai ser o peixão que eu vou trazer. Então, ele riu e disse: Pode ir então. Peguei as minhas coisas e levei também um relógio de bolso, para eu saber a hora que eu deveria ir embora. E depois de um tempo, eu pesquei um peixe-tigre jovem. Eu sabia que era jovem, porque não era tão grande assim. E em seguida, eu pesquei mais alguns peixes. E quando terminei a minha pesca, eu fui de volta para casa. Mas então, eu comecei a escutar uns barulhos vindo do mato. Na mesma hora, eu fiquei com medo, pois achava que poderia ser algum animal selvagem, como cobra, um cachorro do mato, um lobo ou um chacal. Porém, eu me mantive calmo e firme. E foi aí que saiu um bezerro do mato. E na mesma hora, eu fiquei aliviado. Bem, eu não ajudei o bezerro, porque achava que ele sabia o caminho de volta. E daí, ele foi para o outro lado da lagoa. E eu voltei andando. Só que antes que eu descesse mais um passo, eu escutei outro barulho no mato. Mas agora eu fiquei tranquilo, pois achava que era apenas a mãe do bezerro. Porém, eu percebi uma luz estranha no chão. E cheguei até a achar que era um fazendeiro. Mas esse pensamento foi pro saco, porque a luz era comprida e muito grande. Daí, aquela luz foi entrando na água. E como tinha muito mato em cima daquela luz, eu não consegui ver direito. Mas quando olhei para o bezerro, ele ainda estava bebendo água. Bem, eu queria ter gritado, mas aquela coisa luminosa poderia ter me visto. E então, aquela luz foi submergindo na água. E quando ela se levantou por inteira, eu não acreditava no que os meus olhos estavam me mostrando. Uma cobra flamejante estava observando o bezerro. E como eu estava um pouco perto daquela criatura bizarra, eu tapei um pouco os olhos, pois a luz daquela cobra era muito forte. Então me afastei um pouco e consegui ver melhor aquela coisa. E aquilo foi para cima do bezerro numa velocidade incrível. E enquanto o pobre animal se desesperava para escapar, aquela coisa apertou o bezerro tão forte que ele logo se partiu. E depois disso, eu notei que o fogo daquela criatura não se apagava na água. E quando me dei conta que ela estava distraída, eu fui andando bem devagar. Porém, acabei pisando em um galho. Aquela cobra de fogo rapidamente olhou para mim. E eu, desesperado, saí correndo o mais rápido possível. E então eu vi a cobra saindo do lago. Confesso que eu nunca corri tão rápido quanto nesse dia. Até sabia usar alguns métodos para espantar as cobras, mas aquilo não era uma cobra. Era um ser sobrenatural. Corri o mais rápido possível. Cheguei na frente de casa e gritei pela minha avó. A minha avó, quando viu aquilo, gritou para eu correr mais rápido. E assim que cheguei, nos trancamos dentro de casa. E quando o primo do meu avô viu aquela cobra de fogo, ele logo disse:
Dê graças a Deus por você ter saído vivo. Eu concordei, e depois desse dia eu nunca mais pesquei em lagoas à noite. Mas o primo do meu avô disse a ele que viu a criatura mais de 5 vezes depois daquele dia. E até hoje eu me pergunto se aquela criatura ainda aterroriza aquela lagoa. Boa noite. Olá, o meu nome é Igor e eu moro na cidade de Natal, no bairro Potengui. Bem, este é o terceiro e último fato que ocorreu comigo entre os anos de 2018 e 2019. Como eu já disse, eu sempre fui um rapaz que adorava a roça. Sempre conversava com meu avô sobre a vida dentro do mato. Daí, um dia decidimos ir para a Serra de São Bento. E como eu adorava a roça, eu fiquei muito empolgado. Logo arrumei as minhas coisas e no dia seguinte viajamos para lá. No caminho da viagem, eu ia falando que adorava pegar mangas. E também de subir em pés de manga para pegar umas bem docinhas para comer. Daí, quando eu cheguei lá, eu disse que ia explorar e conhecer um pouco o local, pois sempre fui um cara simpático e gente boa. Então, eu notei que tinha uma fazenda que havia uma mangueira. E naquele instante, bateu a vontade de comer uma manga. Eu logo pulei a cerca e fui correndo para ir até o pé de manga, para assim pegar uma manga para poder chupar. Daí, quando eu fui pegar, eu percebi que o dono da fazenda estava saindo de casa. Mas quando eu vi ele, eu decidi puxar conversa. Me apresentei e ele logo se apresentou como seu João. E daí começamos a bater papo. Ele me disse que naquela noite a lua estaria cheia. Bem, eu disse que sim. Mas o que tem? Ele respondeu que durante aquelas noites havia uma criatura caçando. Confesso que eu fiquei com medo, mas não acreditei. Disse a ele que eu não tinha medo e que agora eu iria pegar algumas mangas. E ele disse que tudo bem, mas depois que eu não dissesse que ele não avisou. Peguei algumas mangas e logo fui para casa. Naquele dia, a minha avó conversava com uma senhora, que era sua amiga. Ela contava para a minha avó que o seu genro foi morto por essa tal criatura. E na minha cabeça, eu achava que poderia ser uma onça, ou até mesmo qualquer outro animal, menos um lobisomem. Então, por isso eu não me preocupava. Mas em um certo dia, eu estava de boas na minha casa. E deveria ser por volta de 10h40 da noite. E foi quando bateu aquela vontade imensa de chupar uma manga. Então, eu disse para minha avó que iria pegar uma manga na fazenda do vizinho para poder chupar. Ela deixou e eu fui. Mas na hora que eu estava bem perto do pé de manga, eu comecei a escutar uns barulhos vindo do mato. Eu achei que poderia ser um animal, ou talvez a tal fera. Mas quando saiu do mato aquele animal, era só uma cabra. E eu continuava tentando pegar as mangas. Mas foi aí que do nada a cabra começou a berrar alto.
Por instinto, eu rapidamente subi na árvore. E foi quando alguma coisa deu um tapa muito forte na cabra. E quando eu vi, eu não poderia acreditar no que os meus olhos estavam me mostrando. Era uma criatura negra que estava atacando a pobre cabrinha. E eu não podia fazer nada. Apenas fiquei em silêncio. Rapidamente, aquela criatura estraçalhou toda a cabra diante dos meus olhos. Eu fiquei horrorizado e não desci da árvore. Aquela coisa ficou em pé e foi cheirando o ar. E assim acabou me avistando. E quando olhou para mim, a criatura estava com uma cara de ódio. Em seguida soltou um uivo muito alto. E daí eu comecei a gritar desesperadamente. O vizinho do seu João chegou no local com seu amigo. E este amigo estava com uma espingarda. E foi aí que ele começou a atirar na criatura. E em seguida, aquela coisa saiu correndo pelos matos. Quando eu vi que tudo estava calmo, eu desci da árvore e fui agradecer aos homens. Voltei para casa e 4 dias depois fomos embora dali o mais rápido possível. Confesso que aquilo foi uma experiência muito desagradável. Mas desta vez eu prometi a mim mesmo que da próxima vez que formos para o campo eu nunca mais sairei à noite. E até hoje eu ainda me pergunto se aquela criatura ronda por lá. Mas graças a Deus eu nunca mais vi aquela besta fera. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. O relato que contarei hoje não ocorreu comigo. Ocorreu com um tio meu há muitos anos. E a minha família paterna moravam em um pequeno município do interior de Goiás, chamado São Miguel do Passa Quatro. O meu tio se chamava João. Ele era o filho mais velho dos meus avós e estava com seus 30 anos de idade. E nessa época, o meu pai ainda era criança e tinha lá os seus 8 ou 9 anos de idade. O tio João já era pai de família, mas mesmo assim ainda morava com os meus avós. Então, depois de juntar umas economias, ele comprou uma modesta propriedade rural, com o objetivo de fazer uma pequena criação de porcos. Ele se mudou da casa dos seus pais para essa propriedade na roça, com a esposa e os seus 2 filhos. E quando se instalou no sítio, ele logo iniciou os trabalhos, comprando leitões e alguns porcos de engorda. E não precisou construir um chiqueiro, pois na propriedade já havia um construído. No começo, estava tudo indo bem na criação de suínos. Mas depois de alguns dias, coisas estranhas começaram a ocorrer com os porcos do tio João. Numa certa noite, o homem acordou ouvindo os porcos gritando e fazendo alvoroço no chiqueiro. Então levantou, pegou a espingarda e foi averiguar. Porém, ele não viu nada e ninguém por perto. E assim, ele logo voltou a dormir. Na manhã seguinte, quando o tio João se levantou e foi tratar da criação, ele notou que um porco estava morto. Porém, só havia a cabeça do animal,
pois o corpo já havia sumido. Haviam muitos porcos na criação do tio João, e quase toda noite ele e a família estavam ouvindo aquele alvoroço terrível no chiqueiro. Mas, ao averiguarem, não constatavam nada que estivessem atormentando os porcos. E no outro dia, sempre um animal aparecia morto sem o corpo. Então, certa noite o tio João decidiu ficar na espreita, para descobrir o que estava acontecendo. E por várias horas, ele ficou em cima de um pé de manga que ficava próximo ao chiqueiro, e só aguardando um animal misterioso aparecer, pois até então ele pensava se tratar de alguma onça. Chegou certa hora da madrugada, e os porcos começaram a gritar desesperados. O tio João observou atentamente lá do alto da árvore e viu uma sombra no formato de uma cobra muito grande. Então, ele logo achou que aquela cobra era a responsável pelo abate dos animais. Estava muito escuro, e só a pouca claridade da lua iluminava o ambiente. O tio João fez mira com a sua espingarda, procurando a cobra grande para lhe acertar um tiro. Mas foi aí que ele começou a ouvir um canto muito estranho. E os porcos que outrora estavam agitados, logo ficaram em silêncio. E ali, na cerca do chiqueiro, havia uma linda moça. Ela cantava uma linda canção melódica, em uma língua que ele nunca ouvira antes. O tio João conta que os porcos pareciam estarem apaixonados com aquela linda melodia que a jovem encantadora cantava. E não foram só os porcos. O tio João também se distraiu com a música, e logo já estava apaixonado pela jovem. A sua cabeça estava tão vazia que ele não pensava o que aquela moça estava fazendo ali e por que ela cantava para os porcos. Ele só prestava atenção na música e tentava ver melhor aquela moça formosa. Ele desceu da árvore e seguiu até a moça, lhe apontando a espingarda. Então, assim que ela ouviu, ela foi dançando e saltitando até ele. O pegou pelas mãos e ambos começaram a dançar enquanto ela cantava. Bem, eu esqueci de mencionar que a mulher estava totalmente nua. E o tio João foi se despindo e ambos começaram a se atracarem loucamente. O meu tio enfeitiçado era insaciável, e aquela jovem parecia não se cansar nunca, enquanto transavam loucamente. Ela gritava e emitia uns ruídos bizarros, que de certa forma deixavam meu tio em êxtase. Assim que eles terminaram o ato profano, o meu tio se recompôs, e quando ele pensou em perguntar o nome da moça, porque até então ele não havia lhe dirigido a palavra, o tio João logo percebeu que a mulher que pouco tempo atrás era uma moça normal foi se esticando de uma forma abrupta. Era como se as suas pernas se alongassem, e enquanto ela fazia isso, os seus ossos estalavam, e ela gritava e cobria o rosto com a mão. O meu tio logo percebeu que as suas pernas deram lugar a uma enorme cauda de serpente, de um tamanho surreal mesmo. E quando ela tirou a mão do rosto, a sua aparência era horripilante. Ele caiu para trás, tamanho foi o susto. E segundo o tio João contava, literalmente, aquela era uma mulher cobra. O seu rosto assumiu uma textura escamosa e brilhante.
e toda a sua pele endureceu ao ponto daquela moça se transformar quase por completo em uma gigantesca serpente. E de humano, ela só tinha os braços, os seios e a cabeça, e o resto do seu corpo era de cobra. A mulher tirou a atenção do tio João, esticando o seu corpo da cintura para cima para dentro do chiqueiro, enquanto da cintura para baixo ela permanecia fora do chiqueiro. E com a boca enorme ela pegou um porco, puxou para fora do chiqueiro e se enrolou nele igual fazem as sucuris. E logo começou a devorar o pobre suíno. O meu tio pegou a espingarda e apontou para ela, porém não conseguia de forma alguma atirar naquela moça. E depois que ela devorou o porco por completo, ela simplesmente foi embora, deixando ali somente a cabeça do animal. O tio João, com muito medo, entrou em casa e foi dormir. E no outro dia, quando a sua esposa viu outro porco morto, ela o questionou, já que ele estava de vigia. Ele disse que estava muito cansado e acabou cochilando em cima do pé de manga. A minha tia ficou furiosa, porque os porcos eram a renda da família. Mas o tio João prometeu que daria um fim naquilo. Os meus tios decidiram perguntar para alguns vizinhos que moravam um pouco distante da propriedade sobre o que poderia ser aquela criatura que estava devorando os porcos. Então foram informados pelos moradores da região que há muito tempo havia naquela propriedade um grande criador de porcos, que num determinado ano investiu uma fortuna na criação de suínos. E numa noite em que estava viajando, ele teve todos os seus porcos roubados, mas as cabeças dos animais foram arrancadas e deixadas no chiqueiro. Então, o criador de porcos, tomado de amargura e aflição, tirou a própria vida ali mesmo no chiqueiro. Um empregado da propriedade, quando achou seu corpo, foi direto chamar os outros vizinhos e logo a polícia chegou. Mas quando chegaram lá, o corpo havia desaparecido, restando apenas a cabeça do criador de porcos caída no chão, junto a cabeças dos suínos. O tio João prometeu dar um fim no animal que estava matando os porcos, pois até então ele mantinha segredo sobre a mulher cobra. E nas próximas noites, ele tornou fazer tocaia em cima de um pé de manga. Mas toda vez que a moça aparecia, ele descia e transava loucamente com ela. E no final ela devorava um porco, deixava a cabeça e ia embora. A minha tia, nada boba, e já desconfiada do porquê o marido sempre ficava de tocaia e não via o porquê do sumiço dos porcos, decidiu ficar de tocaia no marido, que ficava de tocaia nos porcos. E pela fresta da janela do quarto, ela olhava para o quintal e via pouca coisa, devido à escuridão. Mas logo quando percebeu os porcos agitados, ela vestiu uma roupa preta para não ser notada, deu a volta na casa e se escondeu abaixada atrás do murinho do alpendre. A tia Laura ouviu uma música muito bonita e percebeu que havia ali perto do chiqueiro uma moça cantando. Em seguida, ela viu o tio João se aproximando da moça, tirando a roupa e transando com ela ali mesmo, com os porcos presenciando o espetáculo. Ela não queria acreditar naquilo, mas a ficha só caiu quando escutou a moça gemer e gritar. A tia Laura já se levantou de trás do murinho, perguntando que palhaçada era aquela.
E quando a moça viu, ela gritou para a tia Laura que voltaria, porque carregava a semente do tio João. E em seguida, ela simplesmente saiu correndo dali como uma pessoa normal. O tio João tentou explicar toda a situação, dizendo que aquilo não era uma mulher normal, e sim uma mulher cobra. Mas a minha tia queria matá-lo. Ela pegou a espingarda e saiu correndo atrás da moça, atirando nela. Porém, aquela moça já havia desaparecido na escuridão. E isso resultou no divórcio do casal. A tia Laura pegou os 2 filhos e se mandou da fazenda. O tio João ficou ali morando sozinho. Porém, ele não se importava mais com a sua esposa, pois ele queria mesmo era a mulher cobra. Mas ela nunca mais apareceu. E nisso, ele entrou em uma profunda depressão. E certa noite, ele sonhou que o resto da criação de porcos havia sido devorada pela mulher cobra e por outras cobras com aparência de crianças. No outro dia cedo, ele foi até o chiqueiro e, para sua surpresa, não havia nenhum porco vivo, somente as cabeças ali jogadas. Então, ele, já falido e amargurado pela esposa o abandonar, e agora pelos seus porcos mortos, ele pegou a sua espingarda, colocou o cano na boca e tentava criar coragem para fazer a maior besteira de sua vida. Mas logo percebeu alguém entrando na fazenda e se aproximando ao longe. Então ele viu que era a sua esposa e as crianças. A esposa veio até ele, o abraçou chorando e pediu perdão, pois segundo ela, aquela mulher assumiu a forma de cobra, entrou pela janela do seu quarto no sítio onde ela morava com seus pais. E só não aconteceu uma fatalidade, porque parte do cimento da janela cedeu e a tia Laura acordou com o barulho. E então viu aquela mulher transformada em cobra, tentando invadir o seu quarto. Ela gritou e correu dali. Mas quando seu pai chegou armado, a criatura já havia se mandado. Então, a tia Laura entendeu que o tio João falava a verdade. E aquele monstro estava enfeitiçando o tio João para, depois que devorasse os porcos, devorasse toda a família. Eles se mudaram daquela propriedade e venderam o sítio. Porém, ninguém mora lá por muito tempo. E o sítio está à venda até os dias de hoje, pois todos que compram a propriedade logo o colocam à venda. Bem, eu deixei o link do sítio à venda para que vocês possam ver como é a propriedade que pertencia ao meu tio nos anos 80. Então, cliquem na descrição do vídeo e lá vai ter o link com as fotos do lugar atualmente, que de certa forma permanece a mesma coisa. Boa noite.